Abacuque, capítulo 1, versículo 12, até o primeiro versículo do capítulo 2, diz assim a palavra do Senhor. Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, por que toleras os perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém. O inimigo puxa todos com anzóis, apanha-os em sua rede e nela os arrasta. Então, alegra-se e exulta, e por essa razão ele oferece sacrifício à sua rede e queima incenso em sua honra, pois graças à sua rede vive em grande conforto e desfruta iguarias. Mas continuará ele esvaziando a sua rede, destruindo sem misericórdia as nações? Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos por essa palavra, Deus, porque a tua palavra ela é plena, ela é completa, ela é poderosa para nos trazer vida, para revigorar a nossa alma, para corrigir os nossos caminhos, para trazer luz, como eu falava pela manhã, ao nosso caminhar por esse mundo em trevas. E, Senhor, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações nessa noite, que o Teu Espírito Santo venha trazer esperança, venha trazer ânimo ao abatido, venha trazer alerta àquele que está despreocupado, e que em todas as coisas o Senhor seja glorificado, o Senhor que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o dono da igreja. Que tu sejas glorificado nessa noite, Senhor, em cada palavra, em cada oração, que tudo seja para a honra e glória do teu nome e para a edificação do teu povo. Em nome de teu Filho amado Jesus Cristo eu oro. Amém. Os irmãos podem sentar. Amados, esse trecho que lemos agora não é o trecho no qual vamos nos dedicar essa noite, mas é o texto da mensagem anterior. E eu quero fazer uma lembrança rápida do que temos falado sobre Abacuque, esse livro profundo, esse livro que eu considero muito atual e muito relevante para dias confusos como os nossos, embora a palavra de Deus toda seja útil e apta para o ensino em qualquer circunstância, mas em dias de muitos questionamentos, de muitas dúvidas, de muitos males sobre a sociedade como os que estamos vivendo, com a pandemia, com crises econômicas, crises políticas, crises de toda sorte, eu creio que o livro de Abacuque vem nos trazer uma direção muito clara. Abacuque nos leva a tratar sobre um tema que a Bíblia não esconde. A Bíblia ela é perfeita, irmãos. Ela não esconde as falhas dos homens de Deus. Você vê homens como Davi, que na Bíblia é dito dele que foi um homem segundo o coração de Deus, que foi um homem que compôs salmos belíssimos, mas também cometeu pecados muito graves. Você vê a Bíblia mostrando homens muito virtuosos, homens como o profeta Elias, que foi um grande homem de Deus, mas em certa feita, ele ameaçado pela cruel rainha Jezabel, ele temeu e pediu para si a morte. Nós vemos a vida de homens como Pedro, o apóstolo impetuoso que pregava, que viu sinais poderosos e negou a Jesus por 3 vezes. A Bíblia não esconde as virtudes, mas também não esconde os desafios de grandes homens de Deus que pisaram sobre essa terra. E Abacuque, assim como o livro de Jó, em especial, e o livro de Abacuque, nos mostram sobre um tema um tanto quanto incômodo e que por vezes é até evitado, que é como tratarmos com o problema do mal, como devemos lidar com o problema do mal no mundo como cristãos, como tratar toda a maldade que existe no mundo, tanta injustiça, tanta violência, sabendo que cremos num Deus que é bom, onipotente e onisciente. Como pode haver tanto mal no mundo em que vivemos, se esse mundo foi criado por um Deus bom, que tem todo o poder e sabe de todas as coisas? Alguns entendem que isso é uma contradição, mas como temos visto, isso não é.
Eu creio que o texto de hoje nos ajudará um pouco mais a caminhar nesse sentido. Vou pedir a ajuda da Vitória para colocar aqui a arte que foi feita para essa mensagem, para essa série de mensagens. Vimos lá no início que o profeta Abacuque, ele começa questionando: até quando, Senhor? Verei violência na terra, verei iniquidade. Eu dei o título dessa mensagem: a jornada do até quando ao ainda que, porque ele começa questionando a Deus: até quando verei tanta violência na terra? E ele termina com um belíssimo salmo que veremos na sequência, que está no capítulo 3, e que inspira até hoje canções como a que cantamos essa noite: ainda que a figueira não floresça. Então, o que aconteceu no coração de Abacuque para que ele começasse falando até quando, Senhor, e terminasse o seu livro dizendo: ainda que, em outras palavras, tudo dê errado, eu me alegrarei e exultarei no meu Deus, no Deus da minha salvação. Como eu tenho dito, o livro do profeta Abacuque, ele está estruturado de uma forma muito interessante. Ele parece mesmo que foi estruturado de uma forma de um culto. Alguns entendem que Abacuque, o próprio livro dele fala que ele era um profeta, no capítulo 1, versículo 1, advertência ou peso revelado ao profeta Abacuque. Alguns entendem que ele era um profeta que atuava no culto, era um profeta cultico, e por estar presente no culto, ele estava atuando ali, possivelmente nos dias da reforma do rei Josias, que foi um bom rei, um rei piedoso, mas depois o povo de Judá começou a se desencaminhar, e Abacuque deve ter acompanhado isso tudo. E ele estrutura o seu livro, parece um culto, porque ele fala algo a Deus, Deus responde. E aí ele responde novamente a Deus, e Deus fala novamente com ele, semelhante ao que fazemos num culto, não é assim? Nós cantamos louvores a Deus, nós oramos a Deus, e nós ouvimos de Deus por intermédio da sua palavra ministrada. Nós ouvimos exortações por meio, às vezes, de orações, de palavras que Deus ministra aos nossos corações por intermédio de irmãos. E assim, no culto, há uma dinâmica em que nós falamos com Deus e ouvimos de Deus. E assim é o livro de Abacuque, especialmente os capítulos 1 e 2. Abacuque começa, foi a primeira mensagem que eu trouxe, falando isso: até quando, no início do capítulo 1, até quando, Senhor, verei tanta violência na terra, verei tanta injustiça? E ele recebe uma resposta de Deus chocante. Deus fala para ele, em outras palavras: você acha que está ruim, Abacuque? Saiba que as coisas vão piorar muito, porque você está vendo iniquidade e maldade no meio do povo de Deus, no meio do povo de Judá. Pois saiba que a iniquidade, a maldade do meu povo já chegou no limite, e eu enviarei juízo, enviarei os babilônios, que era um povo cruel. Então a resposta de Deus a Abacuque é chocante. E aí Abacuque novamente se volta para Deus, é o trecho que nós lemos na abertura do culto, e ele fala: Senhor, Tu és soberano, Tu és desde a eternidade, Tu és bom. Em outras palavras, Tu vais usar um povo mais pecador do que o nosso para nos trazer juízo. Tu vais usar um povo, né, o versículo 13, por que ficas calado enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? Que em outras palavras Abacuque está falando: o nosso povo tem pecado, o nosso povo tem andado longe da tua lei, mas o Senhor vai pegar um povo de longe, um povo mais pecador, um povo mais violento, um povo cruel, um povo idólatra, e vai trazer esse povo para julgar o teu povo. Eu dizia semana passada, era como se Deus, a gente orasse, estivesse orando aqui pelo nosso país, e o paralelo eu entendo que é bastante verdadeiro, e Deus falasse assim: eu vou enviar o Talibã para dominar o Brasil. Que isso, que absurdo. Mas os babilônios não eram muito diferentes do que hoje são os talibãs para nós, irmãos. Um povo violento, um povo cruel, um povo idólatra. E qual vai ser a reação de Abacuque à luz disso? Ele ora a Deus, fala: Senhor, mas Tu vai deixar isso mesmo acontecer? E aí Deus responde a ele, e é isso que veremos essa noite. O que Deus vai falar para Abacuque, irmãos? Será que Deus vai falar para Abacuque: não, Abacuque, então vou mudar de ideia, não vou mais mandar os babilônios, não. Na verdade, você tem razão, o povo não é tão mau assim não, os babilônios são piores. Será que... O que aconteceu nessa jornada, irmãos? Ainda não chegamos no ainda que a figueira não floresça. Qual foi a resposta de Deus a Abacuque? É isso que veremos essa noite, se o próprio Deus assim nos permitir. Capítulo 2, versículo 2, já começa mostrando isso claramente, é o tema que eu dei essa mensagem. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará, ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá
e não se atrasará. O texto nos diz exatamente o conteúdo do que Abacuque deveria escrever, mas como nós vamos ver ao decorrer, fica claro que Deus iria sim enviar os babilônios para destruir o seu povo, para destruir assim, né, para trazer juízo. Muitos seriam destruídos sim. Mas olha o que diz o versículo 4. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. Outra tradução possível desse versículo marcante é: o justo viverá pela fé. Então Deus, como vimos no início, o Senhor respondeu a Abacuque, após esse questionamento: Deus, é isso mesmo? O Senhor vai enviar os babilônios talibã para julgar o nosso povo? E Deus responde: sim, isso vai acontecer. Mas o ímpio, ele está envaidecido, mas o meu justo viverá pela fé. Quando Deus manda ele escrever a visão numa tábua, possivelmente é porque havia esse hábito na época, entre os babilônios em especial, de registrarem coisas em tábuas. Não tinham papéis e caneta, imprensa, impressoras como temos hoje. E aqui Abacuque, de repente, Deus está querendo que Abacuque deixe isso bem evidente, para aqueles que passassem por ali vissem que Deus estava no controle e que aquilo ia acontecer, mas não estava fora do controle de Deus, mas Deus continuaria observando aqueles que seguissem os seus mandamentos. Talvez faça uma menção a outras tábuas, não dos dias de Abacuque, não dos dias do rei Josias, mas as tábuas da lei dadas por Deus a Moisés lá no monte, as tábuas que registram os 10 mandamentos, a lei de Deus, ou o princípio da lei de Deus, e Deus queria que todo o povo tomasse ciência. E aqui nós vemos, irmãos, algo muito interessante, um pouco perturbador talvez. Todo sofrimento é fruto do pecado. Todo sofrimento que há sobre essa terra é fruto do pecado, mas nem sempre é fruto do nosso pecado. Todo sofrimento, todo mal, toda injustiça, toda violência é fruto do pecado, mas nem sempre é do nosso pecado. Abacuque não foi um homem perfeito, certamente, mas como vemos especialmente no capítulo 3, no belíssimo salmo composto por ele, esse que tem: ainda que a figueira não floresça, Abacuque era um homem temente a Deus, Abacuque era um homem piedoso, mas ele sofreu o juízo de Deus por causa do pecado do seu povo. E talvez você pense: meu Deus, mas isso é assim mesmo? É, e não, hoje não é diferente. O pecado produz sofrimento, o salário do pecado é a morte, diz Romanos 6, 23, e por vezes o pecado atinge diretamente quem comete o pecado, mas por vezes as suas consequências se alastram sobre outras pessoas. O que dizer de um pai ímpio, que não tem temor a Deus e destrói a sua família, as consequências terríveis que tem sobre a vida dos filhos? Eu não estou falando de maldição hereditária, que eu não acredito nisso. A Bíblia fala lá em Ezequiel capítulo 18, que se o pai for justo, for ladrão, e o filho for justo, o pai morrerá, mas o filho certamente viverá. Não existe maldição hereditária. Agora, as consequências nossas como pais, as nossas ações, têm consequências sim na vida dos nossos filhos. E nós devemos, em dias confusos como os nossos, abrir bem os nossos olhos, irmãos. Porque hoje em dia muitos de nós como pais somos estimulados a entregar, a delegar, a terceirizar a educação, o cuidado com os nossos filhos. Eu falava com uma pessoa recentemente sobre aquela coisa do shopping. Você chega no shopping, aí tem umas estruturas lá, parquinho, um monte de coisa para você, perdoa a expressão, mas eu vejo dessa forma, você depositar seu filho ali por umas 2, 3 horas para você poder rodar no shopping à vontade, fazer o que quiser. Eu não estou condenando quem faça isso. Eu e minha esposa, às vezes, vamos mesmo, levamos o Daniel para ele brincar e ficamos lá olhando, né, até porque ele é menorzinho. Estou falando que isso necessariamente é pecado, mas há toda uma estrutura na nossa sociedade para você delegar o cuidado com o seu filho, delegar a educação do seu filho a outros, a escolas que fiquem o dia inteiro cuidando do seu filho, a pessoas que vão cuidar do seu filho o dia inteiro, e no final de semana você está cansado, que você trabalhou a semana inteira, então você deposita seu filho lá no parquinho do shopping, e você chega na igreja e lança ele na escolinha, que é uma bênção a gente ter uma escola dominical infantil, isso é muito bom, mas como eu tenho dito e vou falar de novo, e não é por falta de investimento, porque o que você pode confirmar é que nós temos investido nessa igreja em treinamento, em estrutura para a nossa escola dominical, e faremos mais, mas a responsabilidade da educação espiritual dos nossos filhos não é da igreja, é dos pais.
pesa sobre os nossos ombros como pais. A igreja é um auxiliar, e eu espero que a gente auxilie muito, e a escolinha pode contribuir muito, mas a responsabilidade espiritual sobre os filhos é dos pais, não é da igreja. A igreja pode ser um grande auxiliar para isso, mas essa responsabilidade está sobre os meus ombros e sobre os seus ombros, você que é pai. Então, irmãos, a nossa sociedade tem empurrado para a gente delegar o cuidado dos nossos filhos, e a gente precisa abrir os olhos para isso. A gente precisa estar atento, irmãos. Mas voltando aqui ao texto, Abacuque bota bem claro, Deus manda ele colocar bem claro: deixem ver, porque essa sociedade que a gente vive é fruto do pecado de gerações, irmãos. Temos uma sociedade que ano após ano, década após década, tem rejeitado a Deus, tem se afastado dos caminhos de Deus. Eu falava de manhã que eu creio que a maior crise que temos em nosso país não é uma crise econômica, embora vivamos uma crise econômica, não é uma crise política, embora vivamos uma crise política, nem uma crise institucional, embora exista também. Mas eu creio que a maior crise que temos em nosso país é uma crise espiritual, irmãos, que nós precisamos voltar para a palavra de Deus, precisamos conhecer as palavras de Deus. Muitas pessoas chegam às igrejas em busca somente de benfeitorias, em busca de melhorar de vida, em busca de se livrar do sofrimento, em busca de ganhar algo melhor. Não que Deus não possa nos abençoar, mas o propósito de Deus é sermos feitos à imagem de Cristo, irmãos. E isso por vezes vai incluir o sofrimento, isso por vezes vai incluir o até quando, isso por vezes vai incluir a dor, que o propósito maior de Deus não é o mantra que tem na nossa sociedade: você tem bem-estar, ter alegria, ter felicidade, embora Deus possa nos conceder essas coisas também, mas o propósito de Deus para nossas vidas é sermos forjados, formados à semelhança de seu Filho Jesus Cristo. Então Deus fala para Abacuque: o juízo vai vir, o copo encheu, por assim dizer. Deus não ia mais perdoar o pecado do seu povo, mas entraria com juízo. Mas o meu justo viverá pela sua fidelidade, o meu justo viverá pela fé. E aqui eu vejo, irmãos, que mesmo nos dias mais difíceis, mesmo nos dias mais apertados, nos dias mais obscuros da existência do povo de Deus, Deus sempre conserva 7.000 que não se dobram diante de Baal. E de que lado nós estaremos, irmãos? Do lado do justo que vai viver pela fé mesmo diante da dificuldade, ou do lado de quem vai deixar o barco levar e se levar junto com as dificuldades, com as lutas, com as coisas desse mundo? Esse texto, irmãos, eu falava semana passada, não sei se você já viu essa ilustração de uma pérola, como é formada uma pérola. Ela é formada dentro da casca da ostra, né? E é quando a ostra sofre uma quebra, alguma coisa, e vem um intruso, algum invasor pelo lado de fora, e ela pelo lado de dentro a ostra joga umas camadas, acho que é do madre pérola, e vai formando as pérolas, que pouquíssimas são redondinhas e bonitinhas, como você vê em colares caros, mas elas vão sendo formadas ali dentro da ostra. Então, em meio a toda aquela dor, todo aquele sofrimento, digamos assim, eu não sei se ostra sente dor, eu nunca perguntei para alguma, nem acho que se eu perguntar que ela vai me responder, mas em meio a toda aquela invasão, ela se protege e gera uma bela pérola. Então, em meio a toda essa dor que Abacuque está sofrendo, em meio a essa resposta dura de Deus: eu vou enviar juízo e não vai tardar, vai acontecer. E aconteceu, irmãos, como a história nos mostra, a própria história bíblica. Há uma pérola se formando, que é essa afirmação: o meu justo ou o justo viverá pela sua fidelidade. Foi essa frase que impactou Martinho Lutero e desencadeou, foi a ignição da reforma protestante, da qual somos filhos e vivemos os benefícios dela até os dias de hoje. Foi essa palavra que impactou o apóstolo Paulo e fez com que ele citasse na sua epístola aos Romanos e aos Gálatas esse texto de Abacuque, e o autor aos Hebreus também. Vamos lá, primeiro em Romanos, capítulo 1. Versículo 16: o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. Diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego,
porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Paulo aqui em Romanos citando Abacuque. Então o que ele está falando? O Evangelho já estava de certa forma provisionado lá em Abacuque, e aqui eu li um autor que fala sobre isso, mostra como há uma perfeita integração entre Antigo e Novo Testamento. Algumas pessoas falam, Antigo Testamento é lei, Novo Testamento é graça. Não é bem assim. Há muita graça no Antigo, como também há juízo de Deus no Novo. Basta você ler alguns textos como o juízo de Deus sobre um rei lá em Atos capítulo 12, sobre Ananias e Safira em Atos capítulo 5, ou sobre os juízos de Deus que serão derramados e estão descritos no livro de Apocalipse. Há juízo no Novo Testamento e há graça no Antigo. E aqui Paulo usa esse texto de Abacuque para falar, para apontar para o Evangelho de Deus, que é baseado não na nossa justiça, não no que nós fazemos de bom, mas na justiça e nos méritos de Cristo, que se entregou naquela cruz, derramou o seu sangue sem pecado. Ele não teve pecado, todos nós somos pecadores, mas ele não teve pecado, ele se entregou na cruz, ele derramou o seu sangue precioso, e pela fé nele nós somos salvos, e recebemos a justiça de Cristo, que nos livra da condenação que virá, irmãos. Que um dia virá uma condenação que será muito maior do que a condenação que visitou Babilônia, que Babilônia foi destruída, o Império Babilônico caiu, mas um dia virá um juízo sobre toda essa terra, e nós estaremos livres se estivermos cobertos pela justiça de Cristo. É isso que Paulo está falando. Então vê como um texto lá de Abacuque dá, perdão da expressão, pano para manga, para a gente chegar no Novo Testamento e ver um desenrolar, um desembrulhar. Vai em Gálatas capítulo 3, versículos 11 a 14. Gálatas 3. A partir do versículo 11 até o 14 diz assim: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. E Paulo confirma isso citando o quê? Abacuque 2,4. Pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Paulo novamente pega o texto lá de Abacuque e usa para mostrar, para falar do Evangelho, para falar que já desde o Antigo Testamento o justo viveria pela fé, pela confiança em Deus. E o último texto que é mencionado no Novo Testamento, Hebreus capítulo 10, lá mais à frente na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, a partir do versículo 32, alguns dizem que quando você se converte, você vai viver muitas coisas boas, não vai ter mais sofrimento, mais dores, mas olha o que o autor aos Hebreus fala aos seus leitores, aqui em Hebreus 10, a partir do versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento, ou seja, depois que se converteram. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Só uma pausa até aí. Você está entendendo o que ele está falando aqui, irmão? Ele está falando, e especialmente por ser aos hebreus, aos judeus, naquela época muitos judeus quando se convertiam, perdiam tudo que tinham. Às vezes eles trabalhavam com as famílias, e aí quando você se convertia a Cristo, você era abandonado pela sua família original, e perdia não só a família, mas você perdia seus bens, seu emprego, sua fonte de renda, tudo. E ele está falando o quê? Alegremente aceitaram o confisco dos bens. Então isso vale para a gente refletir
a qualidade de fé que temos hoje em dia, que muita gente, quando não é nem que perde o que tem, mas quando não ganha o que gostaria de ganhar, já fica desanimado e pensa, para que eu vou para a igreja se eu não estou recebendo nada? E aqui eles se alegravam por estar perdendo bens em prol do reino de Deus, pois fala que eles aceitaram alegremente. Mas seguindo, versículo 35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Que promessa maravilhosa! Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Então Paulo pega essa pérola, o escritor aos Hebreus, que alguns até acreditam que foi Paulo, pega essa pérola do justo viverá pela fé, e lá em Romanos usa isso para falar do evangelho, da justiça verdadeira que recebemos, que é a justiça de Cristo, o justo que morreu por nós pecadores. Lá em Gálatas ele fala, o justo viverá pela fé, não pela prática da lei, porque nós somos salvos para viver de modo que agrade a Deus, mas nós somos salvos pela fé, porque se dependesse de nós, nunca faríamos o suficiente para sermos salvos. Até falei de manhã na pregação, lembre que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, Ele não chegou lá no povo e falou, cumpram vários mandamentos, e aí depois eu vou tirar vocês do Egito, depois que vocês tiverem feito tudo. Não, Ele foi lá, libertou o povo das garras de Faraó, atravessou o Mar Vermelho com o povo, a pés enxutos, fechou o mar sobre os egípcios. Deu, Vitor? Eu errei de manhã, eu falei sobre os israelitas no ímpeto aqui, mas fechou sobre os egípcios, não sobre os israelitas, que chegaram a pé enxuto do outro lado, e quando chegaram lá ao sopé do monte, Deus fez uma aliança com eles e concedeu os seus mandamentos, e aí sim, depois de terem sido resgatados, eles receberam os mandamentos para viverem para a glória de Deus. É isso que Paulo fala em Gálatas, nós somos salvos pela fé. Não adianta tentarmos cumprir mandamentos para sermos salvos, que nunca vai ser suficiente, porque somos pecadores. E em Hebreus fala na importância de perseverarmos, confiarmos que teremos uma recompensa em servirmos a Deus, porque o justo viverá pela fé. Voltando a Abacuque, só uma observação, irmãos, que em nossos dias muitas pessoas confundem o que é fé, por causa de uma doutrina distorcida, que foi muito divulgada há alguns anos atrás. Alguns entendem que fé é você determinar. Eu cheguei a ouvir um falso mestre uma vez falando que, na verdade, você não tem que pedir as coisas a Deus, você tem que determinar diante de Deus, e que a fé é você falar que Deus tem que fazer o que você quer, e Deus tem que fazer. Mas essa não é a fé bíblica. Vemos no caso de Hebreus, falando do sofrimento. Você acha que aquelas pessoas queriam sofrer? Ah, não, eu quero sofrer. Não, eles sofreram e se alegraram por estarem sofrendo por amor a Cristo. Você acha que Abacuque queria ver todo aquele juízo que viria sobre Judá? Se fosse pela fé dele, ele é um homem de notável fé, ele ia falar, Senhor, não traz o juízo não. Então isso não é fé, não é essa fé, você fazer aquilo que você quer que seja feito. E isso gera muita opressão, porque muitas pessoas passam a crer nisso, e quando as coisas não acontecem na sua vida, elas se sentem oprimidas, ou são acusados por outros, por dizer, é porque você não tem fé. Outro dia até um amigo meu, até foi no clima de brincadeira, ele falou para mim assim, usa a tua fé. Eu falei, fé não é sapato para usar, meu irmão, eu uso sapato, fé eu não uso não, fé é a minha confiança em Deus. E as pessoas entendem, então, se as coisas não estão acontecendo na minha vida, é porque você não tem fé, porque as coisas, eu vi uma vez um absurdo, logo no início da minha caminhada, uma pessoa falando que Jó sofreu aquilo tudo que sofreu, que lá em Jó 3,25 fala que o que eu temia me sobreveio. Jó 3,25 fala isso, Jó confessando que ele temia que acontecesse aquelas coisas, e a pessoa está vendo, por isso que ele tinha medo que aconteceu aquilo tudo, mas o discurso dessa pessoa é o mesmo discurso dos amigos de Jó, que são exortados e retaliados por Deus, são corrigidos por Deus no final do livro. Então a pessoa não entendeu nada ou não leu o livro, porque ela está falando a mesma coisa que os amigos de Jó, que fizeram tudo errado. Jó não sofreu aquilo porque ele tinha medo ou porque ele não tinha fé, ele sofreu aquilo tudo e pôde no final dizer, eu conhecia Deus, ouvi falar e agora meus olhos o veem. Então fé não é você determinar e falar e as coisas terem que acontecer, isso não acontecer porque você não tem fé. Até líderes às vezes oprimem as pessoas que falam, eu estou orando e estou sentindo que tem que falar, que você tem que ter fé para fazer e acontecer, e a coisa quando não acontece, você vai falar com o líder, não aconteceu, porque você não teve fé, porque eu orei, eu declarei, você não pegou a bênção, o problema é teu. Isso não é o evangelho. Devemos sim ter confiança, orar, confiar,
depositar nossa esperança em Deus, crer que Ele pode operar maravilhas, orar, temos orado, ore, irmãos, clame a Deus pelo nosso país, clame pela sua família, clame pela sua saúde, mas quem somos nós para botar, com perdão da expressão, Deus na parede e falar, eu quero assim, faz desse jeito que eu estou mandando? Isso é muita arrogância e falta de entendimento de quem é Deus, irmãos, e quem nós somos. Então, não é essa fé. Então, o que é a fé que Abacuque está falando? O justo viverá pela fé. É uma confiança verdadeira em Deus. Que seja nos dias do rei Josias, em que o templo foi reformado, a adoração acontecia, a pregação da palavra, o ensino, o culto a Deus, tudo estava fluindo lá em Jerusalém. Ou seja, no dia que os babilônios estavam às portas para invadir e destruir tudo, Abacuque foi chamado por Deus a continuar confiando nele, irmãos. Seja no dia bom, seja no dia mau, que possamos confiar que Deus é o nosso Pai, é o nosso Senhor, e Ele tem poder para guardar as nossas vidas. Texto difícil, irmãos, mas que nos leva a refletir. Por isso que eu acho importante pregarmos todo o texto, não irmos só para o final, para aquela declaração belíssima, mas atravessarmos todo o livro e buscarmos entendimento de acordo com a palavra de Deus. Mas talvez você me pergunte, tudo bem, então o que podemos aprender para nós que buscamos ser justos diante de Deus, que devemos ter fé e confiança em Deus, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis? Que esse texto baseou textos que falam do Evangelho, de nós depositarmos nossa fé em Jesus, que Ele é a nossa justiça, que nós entendermos que precisamos estar alertas, porque uma hora o juízo de Deus chega no limite, uma hora Deus pesa a mão, uma hora Deus dá um alerta, dá 2, dá 3, mas chega a hora que Deus pesa a mão, e assim seria com Jerusalém nos dias de Abacuque. Isso precisa abrir os nossos olhos, irmãos. Que às vezes a gente vai tocando a vida e vai mantendo um pecado de estimação e vai mantendo uma prática que não agrada a Deus. Mas eu vou me corrigir, aí chega na igreja, chora, pede perdão, mas volta, faz as mesmas coisas. Pode chegar uma hora, irmãos. Eu não falo isso para te gerar um peso, mas para abrir seus olhos, se esse é o seu caso, e espero que o Espírito Santo toque no seu coração. Vai chegar uma hora, mais cedo ou mais tarde, se não nos arrependermos dos nossos maus caminhos, que o juízo virá, como veio sobre Jerusalém. Mas e o ímpio? Tudo bem, o justo deve viver pela fé, o justo deve observar os seus caminhos, o justo deve estar de olhos abertos, porque o juízo uma hora vai vir. Mas e os ímpios? Versículo 5 lá de Abacuque 2. De fato, a riqueza é ilusória, e o ímpio é arrogante e não descansa. Ele é voraz como a sepultura e como a morte. Nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações e ajunta para si todos os povos. Até aí, está dizendo a mesma coisa que disse antes, que o povo babilônio era um povo poderoso e saía varrendo todos os povos e tomando poder. Eles teve uma grande batalha do passado, no ano 605, salvo engano, a batalha de Carquemes, em que os babilônios subjugaram o império egípcio, salvo engano, e eles começaram a ter grande poder, e eles quebravam mesmo, eles matavam, eles tomavam posse, como vimos no texto anterior, eles tomavam posse de terra que não era deles, de casa que não era deles, de povos que não eram deles, eles invadiam, era um povo violento. Mas o que vai acontecer com esse povo? No capítulo 1, irmãos, no versículo 11, já uma pequena luz ali que Deus nos diz sobre o que vai ser revelado a partir de agora. 1:11 diz assim: depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria força. E agora sim vamos entrar no que Deus disse para Abacuque. Que Deus disse para Abacuque, vamos ver a partir de agora do versículo 6, é que os babilônios seriam usados por Deus para julgar o povo de Deus, mas depois eles iriam prestar contas a Deus também. E a resposta a Deus para o sofrimento, então, não é que o sofrimento necessariamente vai ter que acabar, porque se você tiver fé, você tem que orar para todos os seus problemas acabarem, né? Parece o lema de um antigo programa humorístico, seus problemas acabaram, né? Fé não é isso, e se você está tendo problema que você não tem fé, não é isso que a Bíblia nos ensina. Você pode sim passar por sofrimento, mas um dia, aqueles que oprimem, um dia aqueles que fazem mal ao justo sofrerão a penalidade, as consequências de seus maus atos. Você vê isso, por exemplo, no livro do profeta Obadias, que é um livro pequenininho de um capítulo, que fala do juízo de Deus sobre o povo de Edom. O povo de Edom, quando Israel estava sendo levado pelos babilônios de Judá, eles ficaram satirizando, entregando, fazendo mal ao povo, e depois foram julgados por Deus por isso. Então Deus, a partir de agora, vai falar: olha, eu vou trazer juízo sobre o meu povo,
Mas os babilônios também, vai chegar a hora deles. Os babilônios também serão julgados. Olha o que diz a partir do versículo 6. Usais contra os ímpios. Abacuque 2,6. Todos esses povos um dia rirão dele, com canções de zombaria, e dirão: ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Até quando isto continuará assim? Não se levantará de repente os seus credores? Não se despertarão os que o fazem tremer? Agora você se tornará vítima deles. Porque você saqueou muitas nações, todos os povos que restaram o saquearão. Pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. O que Deus está falando? Os babilônios vão vir sim, Abacuque. Continua vivendo pela fé, porque o juízo vai descer sobre Judá. E aconteceu. E se você quiser ver o quão terrível foi, leia o livro de Lamentações de Jeremias. São 5 capítulos. E você vai ver quão terrível foi essa invasão dos babilônios sobre Jerusalém. Mas Deus está falando o seguinte: eu vou usar os babilônios, mas eles também serão julgados pela sua iniquidade, pelo seu pecado. Então, irmãos, como eu disse, todo pecado é fruto de sofrimento. Todo sofrimento é fruto do pecado, perdão, inverti. Todo sofrimento é fruto do pecado, e nem sempre é do nosso pecado. Mas aqueles que cometem pecado, inclusive em nível governamental, em nível de governos, de Estado, em nível comunitário, aqueles que cometem pecados e oprimem os mais pobres, trazem problemas mesmo para aqueles que não são tão necessitados, mas passam por privações, por dificuldades, por sofrimento, por angústia, por causa do pecado do outro, por causa do pecado dos babilônios. Um dia esses serão julgados também, e se não se arrependerem, sofrerão o juízo de Deus. Então, Abacuque, os babilônios vão vir, mas fica tranquilo que um dia vai chegar a hora deles. Essa é a perspectiva de Deus. Só que como nós somos muito imediatistas, a gente quer assim: não, Senhor, julga os babilônios hoje e perdoa o seu povo. Mas Deus já tinha perdoado o povo dele muitas vezes. O cálice da ira de Deus já tinha chegado ao topo, e Deus ia derramar todo o seu juízo sobre Judá, e assim o fez. Mas Deus está falando: a hora dos babilônios vai chegar. Primeiro ele fala esse ai contra os saqueadores. Eles saquearam muitas nações, um dia eles serão saqueados também. Aqui são 5 ais. Ai é uma declaração, como Jesus fez para os fariseus em Mateus capítulo 23. Jesus faz uma série de ais, proclama uma série de ais contra os fariseus e mestres da lei. E aqui Deus está profetizando, falando uma série de ais contra os babilônios. Primeiro, eles saquearam nações, eles serão saqueados também. Depois, contra a conspiração, versículos 9 a 11. Enquanto eu leio, vai pensando se você não conhece pessoas que se encaixam nessa descrição, ou mesmo se você se encaixa, e se for o seu caso, peça perdão a Deus enquanto é tempo. Versículos 9 a 11. O conspirador, ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Você tramou a ruína de muitos povos, envergonhando a sua própria casa e pecando contra a sua própria vida. Pois as pedras clamarão da parede e as vigas responderão do madeiramento contra você. Irmãos, isso é muito atual. Quantas pessoas poderosas em nosso país, sejam do lado da política, do poder econômico, querem só proteger os seus e querem salvar seus filhos e botam a sua casa, como está aqui no versículo 9, no ninho no alto para escapar do mal, e oprimem, fazem mal ao outro. Só que aqui que está falando é que o juízo vai chegar, irmãos. Não há ninguém que cometa iniquidade nesse mundo que não vá sofrer juízo de Deus, irmãos. É isso que Deus está falando para Abacuque. Está achando porque eles se protegem, guardam as suas famílias, guardam os seus filhos e pensam: estou livre de todo mal, que isso os livra do juízo de Deus? Pois, como lemos no versículo 5, se não tiver ninguém ali, as pedras vão clamar da parede, as vigas responderão do madeiramento contra eles. Irmãos, o pecado vai ser julgado. O pecado vai ser visitado por Deus. Sei que é uma palavra dura, mas é melhor ouvir isso agora do que no último dia ouvir: apartai-vos de mim, malditos, que eu nunca vos conheci. O que Jesus dirá para aqueles que confessarem Cristo e no último dia forem revelados como iníquos. Melhor você ouvir isso agora do que ouvir no último dia, que não vai ter mais volta. No dia que Jesus falar: apartai-vos de mim, malditos, não vai ter
volta, porque o juízo de Deus terá chegado ao seu ápice. Aqui o juízo de Deus sobre Judá chegou a um limite, mas Deus, depois de 70 anos de cativeiro babilônico, trouxe o povo de volta à sua terra. Só que no dia que Jesus Cristo voltar, irmãos, não haverá mais volta, não haverá mais retorno, não haverá mais perdão, só haverá juízo para aqueles que o rejeitaram e salvação eterna para aqueles que viveram para a sua glória. Então ele fala, olha, o ímpio, o babilônio, ele vai sofrer porque ele saqueou outros povos, porque ele conspirou. E aqui o terceiro ponto, ele promoveu violência, versículos 12 a 14. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e estabelece com crime. Irmãos, eu falo isso quase tremendo. Porque se tem uma cidade cujo sangue corre pelas ruas, é a cidade do Rio de Janeiro, irmãos. E eu não tenho uma sombra de dúvidas de que a nossa cidade, o nosso estado estão debaixo do juízo de Deus. Eu amo essa cidade, toda a minha família é da cidade, não faço nenhum plano de sair daqui. Mas, irmãos, a cidade que corre sangue pelas ruas, irmãos, que ocorre maldade e opressão. E aqui Deus falando dos babilônios, ele diz, ó, ai daquele que edifica uma cidade com sangue e as estabelece com crime. Acaso não vem do Senhor dos Exércitos que o trabalho dos povos seja só para satisfazer o fogo e que as nações se afadiguem em vão? Irmãos, tem muita gente que está dedicando a vida, se consumindo, se gastando para construir coisas que vão ser combustível para o fogo quando vier o juízo. É isso que está dizendo. O que você tem empenhado sua vida? Às vezes numa carreira, às vezes numa prosperidade financeira, às vezes em bens, imóveis e coisas. Nada disso por si só é necessariamente mal. Mas se não fizermos para a glória de Deus, irmãos, vai ser só combustível para o fogo. Estamos fazendo obra aqui na igreja, estamos melhorando as instalações, maravilha, louvado seja Deus, para podermos ter melhores condições de cultuar a Deus, receber os irmãos, receber as famílias, mas no dia do juízo isso aqui vai pegar fogo, irmãos. Agora, o que construirmos por intermédio dessa casa de oração na vida, nas nossas vidas, poderá ter peso de eternidade. O que ele está falando? O trabalho dos povos será só para satisfazer o fogo. As pessoas estão acumulando, crescendo, acumulando, se regalando nos seus prazeres, nos seus luxos, e não sabem que estão apenas preparando uma lareira que mais cedo ou mais tarde Deus vai acender e vai pegar fogo, e não vai sobrar nada. E toda essa vaidade, e muitas coisas da vaidade dos nossos dias, e toda essa preocupação com beleza, com vaidade, como a gente vê muito presente na nossa sociedade, e toda essa preocupação com status, e toda essa preocupação com dinheiro, e toda essa preocupação com carreira, e toda essa preocupação com o que vão pensar de mim, tudo é combustível para o fogo. Versículo 14, mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Parece que Deus dá um alívio para Abacuque. Abacuque, eu estou batendo muito pesado, né? Estou arrepiando, mostrando o juízo que vai vir sobre os babilônios. Agora eu vou te dar uma aliviada. A terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Louvado seja Deus. Eu quero estar nesse lado, não no lado do fogo, mas no lado do mar. Mas ele continua, o depravador, versículos 15 a 17, ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com o seu furor, até que ele fique bêbado, para lhe contemplar a nudez. Beba bastante vergonha em vez de glória, sim, beba você também, e exponha-se. A taça da mão direita do Senhor é dada a você, muita vergonha cobrirá a sua glória. A violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará, e você ficará apavorado com a matança que você fez de animais, pois você derramou muito sangue e cometeu violência contra terras, cidades e seus habitantes. Maldade da Babilônia não ficou escondida aos olhos de Deus. Deus usou esse povo ímpio, mas ele está falando, vai chegar a hora que o juízo vai vir sobre você. Ele está falando, aquele que dá bebida ao seu próximo, para que ele fique bêbado e para zombar dele ou se aproveitar dele. Nós temos episódios bíblicos assim, não exatamente de embebedar, mas Noé, por exemplo, bebeu depois que saiu da arca e ficou nu, e o seu filho foi contemplando a nudez, ao invés de cobrir a nudez do seu pai, foi falar para os seus outros irmãos, e Cã foi amaldiçoado. E vemos ali a formação dos moabitas e dos amonitas,
As filhas de Ló ficaram sozinhas com o pai e falaram: a gente não vai ter descendente. Embriagaram o pai, e uma teve relações com ele, a outra teve relações, e assim nasceu dois povos problemáticos para o povo de Deus: os moabitas e os amonitas. Gênesis capítulo 19, Gênesis 9, Gênesis capítulo 19, a embriaguez de Noé, a maldição de Cã. Gênesis capítulo 19, a embriaguez de Ló e a gravidez de suas filhas, o incesto, né? De suas filhas que engravidaram do próprio pai. Então, essa relação de bebida, promiscuidade, depravação, você se aproveitar do outro porque ele está bêbado, isso sempre foi condenável aos olhos de Deus, e os babilônios faziam isso, e Deus falou: vocês mataram tudo. É engraçado que Deus fala aqui que cometeu violência contra terras, e isso seria colocado diante de Deus, que a matança que fez de animais. Hoje em dia é quase uma idolatria à ecologia, né? Quase uma coisa assim de endeusar. Tem gente abraçando árvore, tem gente chorando quando, enfim, vê que vai cortar uma árvore, quando vê que um cachorrinho está em sofrimento. Não vamos maltratar os animais, mas tem muito excesso em nossos dias. Mas Deus também vai julgar isso, irmãos. Porque os animais, a natureza, foram criados para a glória de Deus. Esse povo devia passar, com perdão da expressão, uma expressão que eu usava muito quando morava aqui no Anil, na minha adolescência, passava o cerol assim, aquela, né Mateus, que cria da terra também, né? aquela linha carregada de cerol que você vinha assim, cortava todo mundo. Aquele povo passava nas árvores, passava nos animais, matava todo mundo, e isso também se tornou em juízo aos olhos de Deus para eles. E por fim, o povo que era saqueador, que saqueou outros povos, seria saqueado. O conspirador, que conspirou para ficar bem à custa da opressão dos outros, seria julgado por Deus, nem que as pedras clamassem da parede. Aquele que edificou a cidade com sangue, ou seja, promoveu violência para se dar bem, seria julgado por Deus. O trabalho vão vai ser combustível para o fogo no juízo de Deus. Aquele que promoveu violência, aquele que deu bebida ao seu próximo, o embriagou para se aproveitar dele, aquele que devastou terras, até mesmo animais e a natureza, também será julgado por Deus. E por fim, o idólatra, irmãos, versículos 18 a 20, de que vale uma imagem feita por um escultor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia em sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou a pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo dar orientação? Está coberto de ouro e prata, mas não respira. O Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. A idolatria, irmãos, a idolatria é condenada por Deus de ponta a ponta nas Escrituras. Lembre-se de Raquel, mulher de Jacó, que escondeu os ídolos do pai. Lembre dos textos de Isaías falando da idolatria que seria condenada por Deus. Os babilônios eram idólatras. E aqui eu penso para nós que em nossos dias, pelo menos no nosso contexto evangélico, é difícil você ver alguém que tem uma imagem na sua casa. Se você tem, jogue fora, peça perdão a Deus, pode jogar no lixo mesmo. Mas não idolatre, não busque outros recursos que não seja somente a confiança em Jesus Cristo. Mas há muitos ídolos disfarçados em nosso meio, irmãos. Há muitos ídolos do coração, a idolatria do bem-estar, a gente pagar o preço que for para ter prazer e alegria nessa vida, a idolatria da prosperidade, a idolatria do status, da vaidade, do orgulho. Nossa sociedade está repleta de ídolos, e nem sempre eles estão afixados na parede, mas todo ídolo, todo aquele que confia em sua própria criação, como lemos aqui, também sofrerá juízo de Deus. Então, irmão, chegando ao fim desses ais, dessas palavras condenatórias de Deus aos babilônios, o que nós aprendemos desse capítulo 2, inquietante do livro de Abacuque, que Deus fala: eu vou trazer os babilônios sim. Pode escrever isso em tábuas, outra tradução poderia ser até para quem passe correndo consiga ler. Isso vai ficar bem evidente: eu vou trazer juízo sim. E quando vier o juízo, saibam que sou eu, o Senhor, que estou mandando. Mas esses que vão vir para julgar vocês, um dia também serão julgados. Esses ímpios pecadores, um dia sofrerão por conta dos seus pecados também. E assim é o mal desse mundo, irmãos. Há sofrimento nesse mundo. Por que há tanto mal no mundo? Se o Deus que criou o mundo é um Deus bom, todo-poderoso,
e onisciente por causa do pecado, por causa da nossa desobediência, por termos nos afastado de Deus. Mas por mais que soframos hoje, irmãos, um dia todo o mal desse mundo, um dia toda imagem idólatra, um dia toda construção que não for para a glória de Deus vai se tornar combustível para o fogo, e a glória do Senhor encherá a terra como as águas enchem o mar, irmãos. E essa tem que ser a nossa esperança. Então, antes de chegar naquela declaração belíssima de Abacuque, que é um salmo que está no capítulo 3, Abacuque ouviu de Deus: eu vou enviar os babilônios, o juízo vai vir, mas eles também sofrerão juízo por conta dos seus pecados. Que Deus console os nossos corações, que Deus traga esperança, que nós possamos ver que claramente nas Escrituras há essa distinção entre o justo e o ímpio. Lá, lembre-se do Salmo 1, Deus aprova o caminho dos justos, Salmo 1, versículo 6, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. As Escrituras mostram o tempo todo Deus guardando aqueles que são seus, mesmo em meio à aflição. Daniel não foi livre da cova dos leões, mas foi livre na cova. Abacuque não foi livre, possivelmente ele estava vivo, vendo todo o juízo que veio, mas Deus deu esperança a ele, e ele faz essa declaração belíssima que veremos depois no capítulo 3. Precisamos viver pela fé, irmãos. E viver pela fé não é determinar para Deus o que a gente acha que a gente tem que ter, mas é confiar de verdade que nós temos um Deus todo-poderoso que cuida das nossas vidas. Confiar sim que somos pecadores, mas que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para nos trazer salvação. Vou terminar com uma palavra do profeta Malaquias, quase no final do capítulo, no finalzinho do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, diz assim, versículo 17: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal, eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pode ser que hoje, irmãos, você não veja claramente a diferença entre aquele que vive pela fé e o ímpio que vive na vaidade dos seus pensamentos. Pode ser que hoje você não veja de forma tão clara a diferença entre o justo e o ímpio, mas no dia em que o Senhor agir, como diz aqui o profeta Malaquias, ficará claro aos olhos de todos que nós que decidimos seguir a Jesus, viver pela fé, e somos tesouro pessoal do Senhor, e Ele terá compaixão de nós. E um dia, irmãos, assim como um dia Deus usou a Babilônia para julgar Judá, e mais à frente, mais décadas depois, a Babilônia foi destruída, seu império também perdeu o seu domínio, e isso aconteceu, um dia ficará claro aos olhos de todos, irmãos, a diferença que faz entre o justo e o ímpio. Vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Essa é a diferença essencial, irmãos. Se você tem mais dinheiro ou menos dinheiro, se você tem mais prestígio ou menos prestígio, se você tem mais beleza ou menos beleza, pelo menos aos seus olhos, se você é mais benquisto na sociedade ou menos, tudo isso vai para o fogo. A diferença essencial no fim de tudo, entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Só isso que vai importar no último dia. Feche seus olhos. Faça a sua oração.